meus jovens cientistas! Bem-vindos à nossa aula! Eu sou a professora Aldaléia Santos, sua professora de Ciências, e vamos para a nossa aula de número 9, com objeto de conhecimento, placas tectônicas, deriva continental, fenômenos naturais e impactos ambientais, detalhamento, formação da bacia amazônica. E vamos para a nossa aula! Olá, queridos alunos! Olha onde a professora está. Esse é um ambiente que essa professora aqui, bióloga, dedicou muitos anos da sua vida navegando, subindo aí o nosso querido, lindo Rio Negro. E na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre a formação da bacia amazônica. E você vai aprender que a bacia amazônica é muito mais do que o caminho que o rio percorre até encontrar, o mar, o oceano, certo? Então hoje nós vamos explorar a formação da maior bacia hidrográfica do mundo, a nossa bacia amazônica. E ela, além de ser considerada a maior do país, é também a maior do mundo e recebe esse nome porque o rio mais importante da nossa bacia é o rio Amazonas, que nasce lá nos Andes peruanos, e tem originado, pela confluência dos nossos rios Solimões e o nosso belíssimo Rio Negro. Então eu te convido agora a navegar nesse conhecimento da formação da bacia amazônica. Então vamos lá desvendar, os segredos da formação da nossa bacia amazônica, que é a maior bacia hidrográfica do mundo, que está situado, nos territórios do Brasil, Bolívia, Colômbia, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela. Nossa, professora! Isso mesmo, observem aí o mapa, essa extensão. Para você ter ideia, na extensão caberia o país dos Estados Unidos dentro da extensão da nossa bacia amazônica. Por isso, ela abrange uma vasta área, do norte do Brasil, estendendo-se até o centro-oeste, envolvendo os estados do Amazonas, do Pará, do Amapá, do Acre, Roraima, Rondônia e Mato Grosso. E o seu principal rio é o nosso rio Amazonas, que dá o nome à bacia, por isso que se chama bacia amazônica, devido ao nosso rio. E a importância dessa bacia, é muito grande, especialmente por ser um dos maiores reservatórios de água doce do planeta, certo? Para você ter ideia, a vazão da nossa bacia, ela é correspondente aos 9 maiores rios, do mundo. Só ela sozinha faz essa vazão para o oceano, certo? E também é por isso que ela é a maior bacia hidrográfica do Brasil em termos de volume de água, porque nós temos outras bacias hidrográficas além da bacia amazônica, certo? E agora nós vamos fazer um passeio para identificar a origem geológica da bacia amazônica. E aí você vai agora revisitar, reconectar os seus conhecimentos lá quando você estudou a deriva continental. Lembra que lá na deriva continental, que foi proposto por Alfred Wegener, que primeiramente nós tínhamos um supercontinente chamado Pangeia,
e depois, ao longo do tempo, esse supercontinente se dividiu em 2 outros grandes continentes, a Gondwana e a Laurásia. Então, aqui nós vamos ver um momento já depois que o nosso continente já havia se separado lá do continente africano, certo? Então, aqui, o que está sinalizado? Você observa nessa delimitação aqui em vermelho a formação da nossa bacia amazônica, certo? Que antes havia o quê? A conexão com o mar, certo? E aqui a formação de um golfo. O que significa golfo? Uma entrada mais estreita e uma saída, né, um pouco mais larga, certo? E aqui você está vendo, ó, a sinalização com umas pirâmidezinhas, que é o quê? O levantamento dos Andes, certo? Então, nós temos aí o quê? O choque, o encontro de 2 placas tectônicas. A placa oceana de Nazca e a placa oceânica, né? E a placa continental sul-americana, que fez com que surgissem ao longo dos anos os Andes. Então, iniciou esse levantamento por essa área, que fez com que formasse aqui, primeiramente, né, um que não foi denominado de um grande lago pantanoso, e posteriormente, visualizando aqui, ó, esse lago se tornou um mar interior, e aí a conexão que havia correndo, né, de leste para oeste, com o levantamento aqui dos Andes, foi sendo o quê? Interrompida, certo? E aí nós temos aqui a formação desse mar interior. E com o levantamento, né, continuando ali o processo de formação dos Andes, esse lago, esse mar interior, ele fez o quê? Se reconectou, certo? Formando desse jeito uma conexão. Então, nós vemos aqui que o levantamento dos Andes fez o quê? Uma barreira. Então, os rios que estão aqui conectados, certo? Formando o nosso rio Amazonas, né? O nosso rio principal, começou ali a surgir. Porque com o levantamento dos Andes, com uma barreira natural, os ventos, aumentou aqui nessa área o quê? A umidade, né? A sedimentação que foi ocorrendo ao longo da formação do rio. Então, a história geológica da bacia amazônica é uma das maiores e mais complexas do planeta e é marcado por eventos tectônicos e sedimentares que moldaram, né, a sua estrutura e tornaram rica em recursos naturais. E para entender essa história, podemos dividi-las em etapas principais, que são quais? Primeiro diz que formou lá no início aquele enorme golfo, né, com a entrada pelo Oceano Pacífico. Depois, com a formação das Cordilheiras dos Andes, o golfo se fechou ao oeste, originando ali um imenso lago, né, na parte norte da América do Sul. E o estudo mostrou também que essa formação dos Andes determinou o nascimento do Amazonas. E a maioria dos sedimentos analisados se origina lá no Mioceno tardio, período que vai de 10 a 5 milhões de anos atrás, certo? Então, aqui você vai observar nessa imagem que nós temos aqui a referência de 2 coisas. O levantamento dos Andes aqui, certo? E aqui você observa os 2 escudos, o escudo da Guiana e o escudo brasileiro. O que é escudo, professora? São formações rochosas, certo?
que faz o quê? Como se fosse um alicerce, ó, moldando por onde a bacia irá se formar, certo? Então, aí nós temos os Andes fornecendo, né, uma barreira física, fornecendo sedimentos, né, e fornecendo umidade. Nós temos os escudos fazendo ali uma barreira física, moldando, delimitando aonde a bacia iria se formar, certo? E é por isso que a bacia amazônica, ela pode ser dividida em 3 regiões principais. Nós vamos iniciar falando da planície amazônica. Então, nós vimos que lá nós temos 2 grandes escudos, o escudo da Guiana e o escudo brasileiro, certo? Que faz com que haja o surgimento dessa planície, que é uma área plana, coberta pela nossa floresta, né, tropical e úmida. A umidade vem da onde? Lá dos Andes, certo? Que faz a barreira do deslocamento que ocorria, né, ligando um oceano, o Atlântico ao Pacífico, certo? Então, e essa planície, ela é extremamente importante para nós, porque é essa planície que permite as áreas alagadas, as áreas de igapó, as áreas de várzea e também, principalmente para nós, o quê? A navegação. Afinal de contas, os rios da nossa região, eles são as nossas ferrovias, né? As nossas hidrovias, por onde nós nos deslocamos. Então, tudo isso, ó, dentro da formação da planície, está associado também todo esse, né, movimento aí geológico dentro da formação da nossa bacia amazônica. E vamos entender um pouco melhor como que funciona o escudo brasileiro. Vejam aí. O escudo brasileiro, né, é uma região de rochas cristalinas antigas que formam o quê? O limite leste da bacia, certo? Então, esse escudo cristalino, observem aqui, ó, que nós observamos que são regiões, o quê? Mais largas da crosta terrestre, certo? Que nós denominamos também de crátons, certo? Então, são regiões mais antigas do planeta. E isso faz com que também a gente aqui esteja numa região da crosta bem, o quê? Sólida, certo? E aí nós vamos ter o quê? Os processos de acumulação. Então, inicia aqui com o processo de erosão. O que é erosão? Desgaste, né? Vai caindo aqui das montanhas os sedimentos que vai até a bacia e, ó, vai se depositando, formando camadas ao longo, né, da calha dos rios, certo? Por isso que é processos de acumulação, certo? E esse sedimento é extremamente importante, porque ele leva nutrientes para a nossa floresta. Então, localizado ao sul da bacia, o escudo brasileiro é uma região de planaltos e colinas, com rochas cristalinas e um relevo mais acidentado do que na planície. E essa região é um divisor de águas, né, separando a bacia amazônica da bacia platina, por exemplo, certo? Então, agora nós vamos ver as cordilheiras dos Andes. Observem aqui. Quando nós olhamos essa imagem, você vai agora lembrar lá de todo o processo que a professora falou da deriva continental, certo? Antes, o rio Amazonas, ele conectava a América do Sul e a África, certo? Saindo por um rio chamado Proto-Amazonas-Congo, quando ainda era lá o único bloco de Gondwana, correto? E aí, quando separou a América do Sul com a África,
que nós vamos ter aquela região de Golfo, que o mar passa por aqui, correto? Então, ligando de oeste para leste, certo? E aí, quando houve o levantamento dos Andes, por que ocorreu o levantamento dos Andes? Porque as placas se chocaram. Quais placas? A placa oceânica e a placa continental, certo? Então, com isso, ó, nós vemos aqui pela imagem o surgimento, né, o levantamento aqui, ó, de montanhas, que é a Cordilheira dos Andes, certo? E ao formar essas montanhas, logo aqui abaixo, o que nós vamos ter? Uma grande reserva de umidade. E isso faz com que o mar que antes existia aqui busque se conectar. E ao se conectar, ele vai formar o quê? O nosso rio Amazonas, certo? Então, olha que coisa linda. Olha o seu conhecimento sobre a deriva continental. Olha como a formação da nossa bacia, ela está ligada a todo esse processo evolutivo do nosso planeta. Então, a Cordilheira dos Andes, além de uma cadeia de montanhas, né, ela forma o limite oeste da nossa bacia, certo? E aí vem uma outra coisa, a interferência, né, das mudanças climáticas, porque nós precisamos dessa umidade aqui que vai levando, né, para alimentar quem? O nosso rio Amazonas. Então, o nosso rio Amazonas, ele nasce aqui pelos Andes, correto? Ele precisa também da área de degelo dos Andes para ser alimentado. O termo bacia, ele vem do recolhimento da água das chuvas. Então, o nosso rio Amazonas, ele é alimentado nos seus afluentes pela água da chuva, mas pelo degelo também das cordilheiras, certo? Então, por isso que a influência das mudanças climáticas altera aqui todo esse processo natural, correto? Então, guardem aí essa informação. Agora vamos para o nosso, para ter um resgate aí. Então, quando que houve a formação dos Andes, né, o processo de erosão fez o quê? Alterou o sentido do nosso rio, certo? Antes ele passava e saía, na verdade, quando ele entrou aqui, ele ainda era o mar, né? E aí formou-se aqui, ó, lagos e pântanos. Mas com o surgimento dos Andes, esses lagos se desconectaram, formaram ali um mar interior. E aí, por causa da inclinação do terreno, né, o divisor de águas vai fazendo o quê? Desaparecendo gradualmente. Que nós temos o processo de chuva, de erosão, caem os sedimentos aqui dos Andes e vai sendo depositado, né, ao longo do rio, certo? Então, com isso, com o levantamento total, a finalização do levantamento dos Andes, nós vamos ter aqui a conexão e a formação do nosso rio Amazonas, certo? Formando uma rede única de rios, que aí se conectam com o rio Amazonas, o principal, e tendo aí diversos afluentes, certo? Então, todo esse processo está aí durante o processo da deriva continental, certo? E aí nós vamos passando pelas suas teorias de formação. Existem duas teorias principais sobre a formação da bacia amazônica, que é a teoria do mar interior, né? Que é essa teoria que
propõe que a nossa bacia, ela já teve um mar interior que se fechou com a elevação dos Andes, certo? Então aqui, olha, nós vemos o nosso escudo brasileiro, escudo que são formação de rochas cristalinas, o escudo guianense, né, que forma aqui, ó, uma barreira que vai delimitando, fechando, formando aqui o mar interior e depois com o levantamento dos Andes completo, conectando e formando ali a calha para o nosso rio Amazonas, certo? Essa teoria do mar interior, ela é um pouco controversa dentro da área da pesquisa, por conta que a formação utilizada, né, desse mar interior com registros fósseis não teve ali grande respaldo dentro da comunidade científica. Então, a teoria do mar interior, ele está associado mais mesmo à formação geológica, certo? E qual é a segunda teoria? A teoria da erosão fluvial. E aí, essa teoria propõe, né, que a nossa bacia foi formada a partir da erosão gradual dos rios ao longo do quê? Dos milhões de anos, certo? Então, observem aqui. Então, foi o processo de erosão gradual dos rios. Então, nós vamos ter como? O intemperismo físico e químico, certo? Nós temos ali as rochas pré-existentes, com as chuvas saltam, liberam ali, né, sedimentos que vão ser transportados, né, e depositados, sedimentados, compactados, formando assim a bacia de sedimentação, certo? Então, muito bem. E agora, né, nós vamos ver que a nossa bacia amazônica, ela é muito mais, né, nós vimos até aqui, que ela é muito mais do que apenas, né, um rio seguindo o caminho para o oceano. Ela desenvolve, ela propõe aí grandes processos, né, geológicos, corroborando aí a parte da teoria da deriva continental, certo? Então, os rios que são de extrema importância para nós, né, eles formam a nossa bacia amazônica. E a bacia, né, do rio Amazonas é formada por mais de 1000 afluentes, que vêm dos países onde ela se encontra, né, os quais possuem rios menores. Então, aqui em extensão, ela chega a quase 7.000 quilômetros, e aí, aquilo que eu disse, cabendo aqui dentro, ó, o país dos Estados Unidos, certo? E nos seus outros mananciais de água, né, que drenam o seu volume, e em termos de volume, ou seja, quando o rio Amazonas, né, chega até a sua foz de encontro com o Oceano Atlântico, o volume de água que é liberado somente por ele representa o volume de água de 9 dos maiores rios que existem pelo mundo, certo? Então, por isso que a nossa bacia, ela é tão importante. E como eu disse, quando nós olhamos aqui essa distribuição e vemos aqui essa quantidade de rios, né, que corta aqui o nosso estado, que conecta nossas cidades, nós temos que lembrar que isso se deve ao quê? À região de planície da nossa bacia, que faz com que esses nossos rios sejam navegáveis, certo?
Porque, por exemplo, quando você vai subindo aqui para o Rio Negro, você encontra barreiras, né? Você encontra rochas, você encontra desníveis, que aí o capitão precisa ter uma grande habilidade para navegar, por conta da dificuldade de acesso. Então, outros rios que existem pelo nosso país, eles têm esses desníveis, e justamente por serem em regiões de planalto, e justamente por ter esse desnível, que são utilizados ali para a construção de quê? De hidrelétricas, justamente para aproveitar essa queda d'água e gerar, né, eletricidade com a força da água se deslocando naquele perímetro ali, certo? Então, por tudo que nós vimos até aqui, você, garanto que deve estar sentindo um grande orgulho, né, de morar na bacia amazônica. Então, a nossa bacia, ela é de uma extrema importância, porque ao longo da sua construção, durante o seu período de construção, né, de processo geológico, ela gerou o quê? Uma linda, uma rica diversidade. Então, abrigando o quê? Grande diversidade, uma biodiversidade de plantas, de animais, de insetos, certo? Então, todo esse processo que a professora comentou até aqui, né, durante os milhões de anos, no processo evolutivo de formação da nossa bacia, trouxe consigo, né, essa riqueza, esse tesouro que é essa biodiversidade, que tanta gente, né, cresce o olho dizendo que a Amazônia realmente nós temos recursos infinitos da natureza, mas nós temos que saber utilizar essa biodiversidade e principalmente preservar, defender, certo? Não é para vir aqui roubar o nosso cupuaçu, roubar os nossos animais. Eles são da Amazônia e devem permanecer na Amazônia. E a nossa bacia, né, amazônica, ela também abriga o quê? A maior floresta tropical úmida do planeta, né? A nossa floresta amazônica. E essa floresta amazônica, ela é essencial para o clima. Por quê? Porque aqui se faz, né, a manutenção do quê? Do gás carbônico. A floresta, a nossa floresta amazônica, ela retira do ar o gás carbônico. E isso é de extrema importância para a manutenção do clima. E abriga, né, uma rica variedade de vida vegetal e animal. E além do que, o nome já está dizendo aqui, né, floresta tropical úmida. Então, essa umidade vai influenciar aonde? No ciclo das águas, certo? E esse ciclo das águas vão refletir aonde? No clima. Não só localmente aqui no Brasil, como no resto do mundo, porque nós temos ali, né, os ventos alísios que fazem ali, levam essa umidade, distribuem pelo nosso planeta, certo? Então, nós temos a nossa biodiversidade, nós temos a nossa floresta, e o que existe de mais rico ainda, professora, meus queridos alunos? A nossa cultura. A nossa cultura indígena, a minha, a sua. A bacia é o lar de diversos povos indígenas, que são os nossos povos ancestrais, que estavam aqui antes de tudo e possuem dessa forma uma rica cultura e conhecimento tradicional que nós temos que respeitar, que nós temos que ter orgulho, certo? Então, grupos indígenas
como os Yanomamis, os Munduruku, os tucanos, os Saterê, Maué e os demais povos que habitam a nossa Amazônia há milhares de anos e lentamente acumularam o quê? Um conhecimento detalhado sobre a nossa floresta tropical úmida e os métodos, para dela tirar sua subsistência, mas de forma justa, de forma sem ser exploratória, de forma predatória. Então, nós vimos até aqui quanto a formação da nossa bacia é rica, o quanto ela tem aí de diversidade, de importância para o mundo, e espero que você finalize essa aula com um conhecimento e um grande orgulho por estar aqui nesta bacia. Até uma próxima aula!